O nosso ponto A, é onde a gente está hoje. E é onde a gente vai mais perder o tempo aqui, tá? Porque o ponto A, onde a gente está, eu digo que é como se fosse o solo. Se o nosso solo não tiver fértil, nada do que eu plantar na cabeça de vocês, nada do que eu ensinar para vocês vai prosperar. Porque vocês vão estar ou numa mentalidade de escassez, de confusão mental, e aí você não consegue traçar de forma clara e objetiva para onde você quer ir. Então, onde eu estou hoje, qual a minha real situação financeira, o que eu penso em relação a dinheiro, o que me impede, né, de realmente aí prosperar, o que eu tenho feito de errado. Então, essas reflexões, elas precisam estar claras. E aqui, gente, é o famoso orçamento, que não tem como a gente escapar dele, que é fazer aquele beabá de receita, menos despesas, para ter sobra no final do mês para poder investir. Eu sei que o Excel é chato, não precisa usar o Excel se quiser. Existem inúmeras ferramentas, aplicativos tecnológicos, inclusive integrados aí com o Open Finance, que já puxam tudo do banco que você gasta e organiza isso por categoria. Não importa se você vai fazer isso num papel, o importante é fazer. E no começo é um pouco chato porque você não tem clareza. Mas quando você aprende a ter clareza, você já tem uma foto na sua cabeça e você não precisa mais nem ficar consultando. Eu hoje, por exemplo, já sei o quanto eu posso gastar em cada linha e organizo isso mentalmente. Eu só vou voltar para minha planilha se vier algum gasto extra que não estou lembrando, que é muito diferente, ou realmente precisei extrapolar numa linha, então vou ter que balancear com outra, tá? Se não, hoje eu faço tudo mentalmente e vocês vão conquistar isso. Mas vocês só conquistam isso fazendo o orçamento. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha planilha, vou mostrar como que eu uso ela. Mas, novamente, não precisa ser nela, pode ser num papel, pode ser num aplicativo. Se vocês quiserem até compartilhar aí no chat qual o aplicativo que vocês usam, né? Boas práticas aí, eu vou adorar saber. O ponto B, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? Senão qualquer lugar serve. E aqui você pode estipular uma meta de longo prazo, ou seja, minha independência financeira é uma meta de longo prazo, né? Quanto tempo eu vou demorar para chegar lá? Hoje eu tenho isso definido, em tempo, quanto eu preciso contribuir, aonde eu coloco, mas pode parecer desmotivador para muita gente. Então, a minha sugestão é, se a sua meta é muito longa, é muito grande, né, é uma meta realmente aí de projeto de vida, quebre em metas menores, em micrometas. Então, aonde eu quero estar, por exemplo, depois dessa aula, o que essa aula pode me trazer para eu chegar lá no meu final do ano, no meu dezembrão, e eu estar numa situação financeira diferente? O que eu posso fazer? Cheguei em dezembro, recalculo a rota, faço uma outra meta financeira e assim eu vou caminhando, né? Não importa a velocidade, o importante é você ir caminhando. E o ponto C é o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Eu vou falar um pouco de cada item, né? Do que é importante vocês olharem para conseguirem chegar nesse ponto B de uma forma mais fluida, mais leve, mais eficiente e com mais velocidade. Essa aqui é uma classificação que vocês vão ter que se fazer, tá? Depois que eu compartilhar aqui a nossa planilha, vocês já devem saber da situação atual de vocês. Se ela está no menuzinho, vocês estão numa situação perigosa, né? O que significa que vocês têm um déficit no orçamento. A renda de vocês não é suficiente para pagar os custos e acha lá ainda ter sobra para poder investir. O igualzinho ao regular, né? O orçamento fecha, não tenho dívidas, mas ok, estou fazendo ali o feijão com arroz. E quando você tem sobra, você tem potencial aí para ser uma investidora e não só uma investidora única, uma investidora mês a mês, que é o que eu vou repetir muitas vezes para você. Ter a disciplina de todo mês fazer investimentos no banco, porque é isso que ao longo do tempo faz o jogo ser ganho, tá? E aí, a minha metodologia, ela é baseada aí no que vocês já devem ter visto no slide de quando vocês se inscreveram para a aula. Minha metodologia é baseada em 3 pilares, né? A fase de gerir, gerar e multiplicar dinheiro. A primeira fase é gerir dinheiro. E o que é isso? Não adianta eu achar que se eu ganhasse mais, eu ganho 20 mil hoje, nossa, mas se eu ganhasse 25, estava tudo certo, eu ia ter sobra, a conta ia fechar. Não adianta ter essa mentalidade. Vou trabalhar mais, porque se eu trabalhar um pouco mais, vai entrar um pouco mais. Se eu aceitar esse trabalho, né? Tô vendo que tem alguns advogados aqui, se eu aceitar esse trabalho, vai entrar essa renda extra. E aí você tá sempre escravo do seu trabalho. Então, a primeira coisa é arrumar a casa, aprender a gerir o que você tem, seja pouco, seja muito, a forma de gerir é a mesma. Você precisa ter domínio sobre o seu dinheiro para depois ir para a fase de gerar dinheiro, né? Você arrumou a casa, cuidou do solo, a casa está arrumada, vamos prosperar agora? Vamos investir em mentalidade, forma de ganhar dinheiro, como fazer negócio, como receber dinheiro de forma fluida, de forma abundante. O dinheiro, gente, não é algo que a gente caça, que a gente busca, a gente recebe.
Então, a gente não pode ficar vivendo nessa ânsia de dinheiro, dinheiro, dinheiro. O dinheiro tem que circular. Ele é uma energia boa, é uma energia livre. Eu te dou, você me dá, todo mundo enriquece junto, né? Então, isso tem que estar sempre muito leve, tá? Eles falam que o dinheiro é uma energia feminina, né? Não é uma energia masculina. E quando ela se torna uma energia masculina, ela escorre pelas suas mãos. E aí, na fase de gerar isso, né? É onde eu trabalho a mentalidade, eu trago pessoas para falar de negócios, de como expandir sua mente, novas formas de ganhar dinheiro, renda extra. Você precisa sempre saber se vender, né? Então, os médicos que eu atendo, né? Não basta ser só um bom médico técnico. Hoje a gente sabe que toda profissão, para uma pessoa realmente dar muito certo, né? Se é aquela pessoa fora da curva, seja um advogado, qualquer uma, ela tem que saber, primeira coisa, se comunicar, se expressar bem, saber se vender, saber se posicionar, ter posicionamento, e lógico, né, o conhecimento técnico aí é fundamental. Mas é só quando você tem multi-habilidades é que você consegue o algo a mais, né, se diferenciar aí no que você faz. E a fase de multiplicar aqui, que é a que todo mundo gosta, é a fase em que você já tem sobra no orçamento, já tem capacidade de investir, já formou a sua reserva financeira, e pode realmente investir em ativos que aceleram, né, trabalham aí tempo versus juros compostos, versus reinvestir dividendos, reinvestir aluguéis, né, tudo isso vai fazendo o seu enriquecimento acontecer de forma exponencial. Tem gente entrando aqui ainda. Então, essa fase aqui, ela é importante, e eu vejo que muitas pessoas, por ver que essa fase é importante, elas acabam pulando as outras duas. E aí não dá certo. É quando acontece muito vou comprar um curso de investimento para aprender a investir. Mas você nem aprendeu a gerir seu dinheiro? Será que seu orçamento está otimizado? Está tendo o máximo de sobra? Será que você já fez sua reserva financeira? Sabe por que as pessoas se endividam hoje? Os dois maiores motivos de endividamento? O primeiro é porque elas não têm uma reserva financeira. E muita gente não dá valor por isso. E aí acontece um imprevisto, e aí a gente acha que o imprevisto nunca vai acontecer com a gente, e uma hora chega, e aí ela precisa ou pedir dinheiro emprestado, ou faz um empréstimo no banco, ou usa o cartão de crédito, e aí começa um ciclo sem fim, se você não tem uma capacidade ali, uma estrutura, às vezes, para honrar com esse imprevisto. E o segundo motivo que as pessoas se endividam é porque elas antecipam sonhos. Quero viajar, quero comprar tal coisa, nossa, preciso trocar meu celular, saiu um novo. Mas você tem dinheiro para isso? Não, parcela no cartão em 12 vezes. Não vou ficar desempregada, eu ganho bem, enfim. Depois eu vejo como eu pago. É ou não é o que a maioria de nós faz? Né? E a gente faz mesmo porque é verdade, né? A gente muitas vezes vai dar um jeito de pagar, vai pagar, mas às vezes não dá certo. E a gente não pode lidar com circunstâncias contando com a sorte, né? A gente tem que ter o controle das finanças. E aí as pessoas contam muito aqui, ficam se preocupando muito em aprender a investir, sendo que o básico elas não fazem, que é aprender a gerir e gerar dinheiro, né? Ter essa mentalidade. Porque quando você coloca seu dinheiro no banco, o banco ele só vai fazer o trabalho de matemática. Você consegue colocar dinheiro no banco trabalhando. Então, você só enriquece trabalhando. Não adianta achar que você vai enriquecer fazendo day trade, que você vai enriquecer comprando bitcoins, que você vai enriquecer jogando os bets aí da vida, né? Não é isso, gente. Todo mundo quer dinheiro fácil, quer enriquecer fácil, mas não é esse o caminho. A gente enriquece fazendo bem o que a gente faz na nossa profissão e guardando o máximo de dinheiro, né, investindo o máximo de dinheiro na nossa liberdade, no nosso futuro. E aí, tudo isso junto, né, chega um estudo que mostra, por exemplo, aqui, eu vou perder um pouco mais de tempo nesse multiplicar, vai ser só aqui, porque eu sei que vocês gostam dessa parte de investimentos, a maioria dos clientes que estão aqui são meus clientes já investidores. Eu falo muito que nessa parte de multiplicar dinheiro, é investir em ações, fundos imobiliários, é investir no exterior, é investir em ativos de valor. O CDB não vai te enriquecer, a LCA não vai te enriquecer. A renda fixa, ela serve ali para sua reserva financeira. Se você é um investidor de longo prazo, e pessoas ricas têm a mentalidade de longo prazo, tá? No final, a gente vai ver que isso é um dos... Oi, professor Marcos Felipe, Marina, que bom vocês aqui. Vocês vão ver aí quais são os principais pontos de pessoas ricas, né? E o principal ponto é porque elas têm a mentalidade de longo prazo. Elas não querem correr uma corrida de 100 metros, elas querem uma maratona. Elas têm essa mentalidade de longo prazo. E se você tem essa mentalidade de longo prazo, você sabe que você pode correr um pouco mais de risco. Mas por que risco, né? Por que eu falo de ação? Porque ação, gente, é valor. São empresas prosperando, gerando riqueza para o Brasil, para as pessoas.
E aqui eu não estou falando de comprar ação da Magalu, ganhou um pouquinho, vende. Não é disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando de você ser um investidor de longo prazo, ter a disciplina de todo mês comprar boas ações. E aí existe segmentos da economia que a gente fala que é a prova de bala, né? Que o ciclo econômico não tem poder de afetar tanto. Ou seja, se tem aqui a Magalu, né, que é uma empresa de varejo, ela sofre muito, né, em períodos aí de juros altos. A maioria das varejistas quebram. É muito raro uma que sobreviveu. É questão de tempo para quebrar, porque é muito difícil, né, se manter como empresário num país como o nosso, principalmente empresas desses segmentos. Então, quando eu falo em você ser um investidor em ações de longo prazo, eu estou falando de você investir em ações de empresa, de segmentos perenes. Então, eu cito banco. Você vai investir no Santander, o Santander vai quebrar? O Santander não vai quebrar, gente. Antes do Santander quebrar, o governo já injetou dinheiro e já resolveu a questão. Banco do Brasil, investir em empresas de energia, vai deixar algum momento de ter energia no mundo? Não vai. Saneamento básico, que mais? Seguros também. Então, tem alguns setores em que você não vai ver essa oscilação tão forte no preço das ações, como acontece com essas empresas de varejo, de aviação, né, que são ações especulativas. Isso não é ação para um investidor de longo prazo. Isso é ação para quem quer ganhar dinheiro no curto prazo, quer ser especulador, tá? Então, quando você tem essa disciplina de fazer aportes mensais em empresas desse tipo e que você tem a mentalidade que você só compra, você não vende, né? Ações é para comprar, não é para vender. Ah, subiu demais, que pronto, você está com uma baita empresa de valor, né? Agora, se subiu demais, eu vou vender porque a empresa perdeu o fundamento ou não faz mais sentido, é outra história. Mas geralmente isso vai acontecer se você comprou boas empresas, né, dos segmentos aí que eu te falei. E eu tô falando isso porque essas empresas, elas pagam geralmente bons dividendos. E aí vamos combinar que eu vou conseguir ter sobra no orçamento para investir R$ 2.000 todo mês. Todo mês eu vou comprar R$ 2.000 em ações e eu fiz a conta, em 10 anos eu vou ter a renda passiva que eu preciso. Vamos aumentar um pouquinho. 15 anos eu vou ter a renda passiva que eu preciso. E aí, comecei. Comprei 2.000, putz, vem R$ 10 de dividendos. Nossa, que porcaria, isso não vira nada, né? O que eu vou fazer com essa mixaria? E aí você vai e reinveste os dividendos no próximo mês, mais os 2.000. E se mantém nessa disciplina, nessa constância. Entre o quinto e o sétimo ano, o estudo mostra que é quando o jogo começa a virar e você finalmente entende que essa sua disciplina fez sentido. Porque o que você recebe de dividendos já é igual ao que você fornece de aporte. Então, eu recebo 2.000 de dividendos e aplico 2.000. Ou seja, eu agora começo a investir R$ 4.000. Ali o negócio já começou a ficar exponencial e você entende que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Mas, novamente, mentalidade de longo prazo. A maioria desiste nos 5 primeiros anos e aí falam que a ação não presta, que nunca mais vai fazer isso, porque só perdeu dinheiro. Mas é porque você não investiu na caixinha certa, do jeito certo, tá? Então, vamos lá. E aí, só reforçando aqui meu método, né? Então, gerir aqui é o mais importante. Se vocês não tiverem esse solo muito fértil, muito claro, o orçamento muito fechado, muito travado na cabeça, nada do que eu implementar de conhecimento aqui na cabeça de vocês vai servir muito, porque o básico não está bem feito. Eu vou agora compartilhar a minha tela da planilha de Excel. Eu vou compartilhar essa planilha com vocês. Mas eu quero que vocês agora, eu não vou compartilhar agora para vocês não começarem a usar ela, tá? Porque senão vocês perdem o que eu tô falando. Mas se quiserem ir esboçando a mão, podem fazer, tá? Então, aqui é a planilha que eu uso, tá? Isso aqui não é para você começar a preencher, eu vou lá no meu cartão para ver quanto que eu gastei, vou ficar somando. Não é isso. Trabalheira danada, que Deus me livre e guarde. Aqui a gente vai fazer assim, a gente vai olhar daqui para frente. Então, eu gosto de fazer isso no finalzinho do mês, desenhando o mês seguinte. Mas vamos supor aí que a gente está no dia 30 de julho e eu vou desenhar o meu mês de agosto, tá? Então, primeira coisa, coloque ali sua receita líquida, o líquido que você tem. E aí eu sei que eu tenho médicos aqui que não são funcionários públicos, advogados, profissionais liberais, autônomos. Como que vocês chegam numa renda média se vocês têm muita oscilação, tá? A pessoa física precisa de previsibilidade. Então, vocês precisam achar um salário, um prolabore, um número fixo na pessoa física. Não dá para ficar à mercê de, esse mês a clínica faturou tanto, o consultório deu tanto, esse mês estou apertada, no outro mês está sobrando, aí eu gasto um pouco mais. Não dá. Então, volta lá na caixinha da pessoa jurídica de vocês, mesmo quem opera só na pessoa física, acha qual que foi a média e define que aquilo é um salário para você, tá? Você tem que ter um salário. E aí, lá na clínica, no consultório, enfim, vamos definir que todo mês eu vou me pagar na pessoa física R$ 20.000. Esse vai ser meu salário.
O mês que a clínica faturar mais, eu tiver condições de me pagar mais, eu vou guardar isso no caixa da pessoa jurídica. Escolho um investimento lá, tradicionalzinho, e coloco, porque vai ser uma poupança, porque o mês que a clínica faturar menos, eu preciso pagar 20 mil para a Priscila na pessoa física, então eu tenho que ter de onde tirar, porque a Priscila, a pessoa física, tem um orçamento fechado e ela precisa de previsibilidade. Ok? Isso? Tá claro? E quem é CLT, aqui você desconta, não coloca vale, não coloca ticket, não coloca nada disso, tá? Que é o salário líquido. E se você tem consignado também, o salário ali já vem líquido, né? Já coloca descontado consignado, tá? Então, vamos supor aqui que eu tenho líquido 20 mil. E aí é o método 50, 30, 20. O que é esse método? 50% da minha renda líquida vai para pagar despesas essenciais. O que são despesas essenciais? São despesas básicas de sobrevivência. Minha moradia, minha alimentação, minha saúde. São coisas assim que dificilmente, é difícil eu apertar, é difícil eu espremer. Né? Então, ali o meu financiamento imobiliário, o meu aluguel, o meu condomínio, o meu plano de saúde, a energia. Então, tudo isso aqui são despesas essenciais. Então, se ela é 50%, essas despesas precisam se limitar a 10 mil reais aqui do caso que eu estou dando, tá? Então, vamos supor aí que eu gasto 1.500 aqui, 500 de condomínio, transporte também, né? Transporte, há dúvidas, né? Porque cada um define o preço que vai custar o seu transporte. Mas, enfim, você pode colocar aqui gasolina, pedágio, né? A linha aqui é editável, tá? Coloca o que você quiser. Alimentação. Aqui eu estou falando de supermercado. Eu não estou falando de iFood, eu não estou falando de restaurante. Então, é aquela despesa ali de supermercado. Então, vamos supor que eu gasto 1.000 reais aí de supermercado, 200 de energia. Enfim, eu gasto... Vamos aumentar aqui um pouco, fica bom demais, né? Um funcionário eu gasto mais 1.200, 300 de internet. Então, a minha somatória deu 5.400 reais. Então, meu cenário está ótimo, né? Porque eu poderia gastar até 50% da minha renda, estou gastando só 27% dela nas despesas essenciais, tá? Então, fechou essa parte de despesas essenciais, você vai para despesas do estilo de vida, que devem se limitar a 30% da sua renda líquida. Né? Então, se eu ganho 20, 2, 4, 6, 6 mil reais é o máximo que eu posso gastar ali em estilo de vida. Então, na academia, vamos supor, na academia mais personal, ali eu gasto 1.000, gasto mais 1.000 no salão de beleza, aí eu estou fazendo uma outra pós, gasto mais 1.000, gosto muito de restaurante, de comer fora, de jantar com meu marido, aí eu gasto mais 2.000, e tenho um punhado de assinatura de streaming, né, gente? Isso aqui acaba com qualquer um. Assinatura de streaming, meus mentorados individuais, assim, eles falam, eu gasto só 100 reais. A hora que começa a ver 100, 25, 37, 42, 45, e já é uma fortuna quando você multiplica isso por ano, né? Então, gasto 200 reais de assinatura, e o iFood também tem sido um grande gargalo, tá? Então, cuidado com o iFood, pessoal. Aqui, ó, eu acrescentaria a linha de restaurante também. É que aqui lazer, né, ficou um pouco como... E aí, nesse caso que eu estou mostrando para vocês, eu comprometi 30%, 31%, né, do meu limite de 6 mil reais. Mas tudo bem, porque ali nas despesas essenciais, eu estou gastando menos que eu posso, né? Menos do que eu preciso. Com isso, me sobra R$ 8.400 para investir nas minhas metas financeiras, nos meus objetivos, no que eu quiser. Aí vocês vão falar, Priscila, mas onde que eu coloco as minhas parcelas de empréstimo? Onde eu coloco minha fatura de cartão de crédito? Esse exercício do orçamento que eu quero ensinar para vocês é o que vocês vão fazer na tomada de decisão de toda a compra daqui para frente. Então, vocês têm que ter essas linhas aqui, ó, muito claras. Principalmente as linhas que são variáveis, né? O restaurante, o salão de beleza, coisas que vocês precisam pensar se está dentro do orçamento ou não. Então, esses números precisam estar muito claros para vocês. E é muito legal fatiar isso por semana. Então, se eu gasto R$ 1.000 de salão de beleza, se o mês tem 4 semanas, eu posso gastar R$ 250 por semana. Então, é esse número que eu, Priscila, tenho aqui na minha cabeça. Que eu posso gastar R$ 250 por semana, R$ 250 aí com restaurantes, né? Você tem que ir fatiando para ficar um número mais factível e mais fácil de você ter controle. Porque, às vezes, R$ 1.000 no mês fica muito, muito distante, assim, né? E você vai perdendo o controle. Porque o controle semanal, outro insight aí, anotem. Controle semanal é algo que vocês precisam fazer sempre. Não dá para fugir dele. Que é o quê? Escolher uma vez na semana, 20 minutos, não precisa mais do que isso, para ver se vocês estão seguindo o gasto semanal que vocês estipularam.
Então, se eu estou falando que eu vou gastar R$ 1.000 com restaurante, 250 por semana, eu faço de domingo, tá? O meu controle semanal. E faço de tudo para ser um momento gostoso, porque é algo que eu vou ter que fazer durante toda a minha vida, e não adianta querer eu vejo isso como um peso. Eu vejo isso como algo gostoso. Eu estou cuidando de mim, estou cuidando da minha saúde financeira. Gente, ter o controle sobre os gastos, ter o controle sobre o dinheiro, não tem prazer maior que isso. Tá? Então, eu estou reforçando isso porque parece algo, nossa, que bonito que ela está falando, mas não é. Quando você conquista esse domínio sobre o dinheiro, isso é maravilhoso. Quando você consegue falar não para os seus impulsos, porque você tem uma base, você tem um orçamento fechado para seguir. Né? Então, não que eu não possa comprar roupa, sapato, eu posso, mas eu vou colocar uma linha aqui no meu orçamento, eu vou definir quanto eu posso gastar por mês, por semana, e vou seguir esse orçamento. É um pouco como a rotina. Você ter uma rotina muito regrada, né? Tem gente que vê isso como aprisionamento, e tem gente que vê a rotina, ter regras, né, como liberdade. Então, depende de como você enxerga as coisas, do seu olhar sobre a situação. Né? Eu preciso de rotina, e eu relaxo na rotina, porque é uma coisa a menos para eu pensar. Eu só sigo o que eu já planejei. Né? A minha energia estava no planejamento. Agora, eu só usufruo de tudo que eu preciso fazer e deixo fluir. Tá? Então, é assim que vocês precisam sentir esse momento. E aí, quanto mais sobra a gente tiver aqui na última linha, né? O ideal é que sobre, né? O número ideal, assim, é 20%. Então, no meu caso, se eu ganho 20 mil líquido, R$ 4.000 aí para eu investir. E reserva financeira é a prioridade de todo mundo. Se você está endividado, é a sua prioridade. Se você já é investidor, mas não tem uma reserva financeira, travou seu investimento, ou está tudo no longo prazo, né? Ou está em risco, volta e faz sua reserva financeira, porque lembrando novamente, é um dos maiores motivos de endividamento. Ah, mas eu sou investidor, tenho dinheiro no banco, posso tirar a qualquer hora. Pode mais ou menos, tem deságio, sai no momento errado, né? Então, não são decisões financeiras inteligentes. Tá? A reserva financeira, qual que é o ideal, gente? Para quem é CLT, você ter 6 meses das suas despesas numa reserva financeira. Então, se eu fosse CLT aqui, eu teria que sobreviver com 80% da minha renda líquida, não é? Sendo que 20% eu invisto. Então, eu teria que sobreviver com 16 mil. Então, eu pego 16 mil, multiplico por 12, isso é o valor que eu tenho que ter na minha reserva financeira. Desculpa, tá? CLT são 6. CLT 6 meses e profissional liberal, autônomo, né? Profissões aí que tem um pouco menos de estabilidade, 12 meses, tá? Formou ali 3 meses de reserva financeira, você não precisa ficar só na reserva financeira, porque eu sei que muitos aí estão fazendo a conta e estão falando, nossa, tem que ficar 2 anos só para formar na reserva financeira. Então, assim, forma 3, aí depois o que você começa a fazer? Ah, tenho 4 mil para investir. Ao invés de eu parar de direcionar todos os 4 mil para minha reserva, eu direciono 50 mil para minha reserva e os outros 50% para o meu futuro. Né? Aí eu começo a brincar com isso. Eu não paro de investir na minha reserva até que o número esteja cheio, mas vou tendo mais flexibilidade. Então, pessoal, tem que se manter com 80% da renda, para que tenha no mínimo 20% para vocês investirem na segurança, no futuro, na viagem, na meta financeira que vocês definirem. Tá? Tem diversas metas financeiras, a gente vai falar agora aqui um pouquinho sobre isso. Deixa eu só ver, tem alguém está falando alguma coisa no chat? Sobre renda extra, me fala sobre dimensionar a renda ganha, otimizar o que você ganha. Mas como? Aí depende muito do que você faz, tá? Então, por exemplo, para médico, né, que eu te falei que é um público que eu já atendo nas mentorias individuais. E depende do médico também, né? Tem médico funcionário público, tem médico que é SLT, é Unimed, tem médico que tem seu consultório, então depende. Mas eu pergunto para o médico, no seu consultório, você fatura o máximo que a sua clínica consegue faturar? Como que é o seu atendimento hoje? Como que é a sua cobrança da sua consulta hoje? Você tem protocolos? Você tem uma forma de causar um bom impacto, né, nesse seu paciente, para que isso se reverta em valor da sua consulta, por exemplo? Tá? Então, assim, é muito particular de cada profissão. Então, o meu olhar é muito individualizado para cada um, né? Realmente ter uma mentalidade de negócio e te provocar. Eu não lembro, Daniel, qual é a sua profissão. E te provocar de ser mais, de pensar fora da caixa, né? De buscar formas de ganhar mais. Tá? Agora sim, tem diversos tipos de renda extra, né? Tem renda extra aí que a pessoa começa a fazer como um plano B, às vezes é só uma coisa que ela gosta, de repente vira um plano A, né? Então, é sempre ter várias formas de renda. Então, ter imóveis, né? Ter aluguéis aí, você concorda que não vamos chegar no ponto se isso é um bom negócio ou se não é um bom ponto. Mas você concorda que você está tendo uma visão de gerar outro tipo de renda? Né? Então, você está buscando outras formas de renda que não só o seu salário, que é a sua renda ativa. Tem uma tela aqui que vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso, tá?
Cansada, gente, falando muito aqui. É ruim falar sozinha. Se quiserem falar comigo, fiquem à vontade. A gente abre o microfone depois no final. Podem ir falando no chat aqui, tá? Mas no final, só para ficar mais organizado. Então, vamos lá. Então, essa fase de gerir o dinheiro, quando eu olho essa linha do tempo aqui que eu mostrei para vocês, ó, é a mesma, essa mesma aqui, ó. Então, eu dividiria essa linha aqui, ó, né, para que fique 3 partes. Então, aqui, nesse ponto A, que é onde a gente vai perder mais tempo, que é onde você precisa ter clareza da sua situação atual, fazendo o seu orçamento, entendendo aonde você está aqui, se você está com déficit, se você está igualando ou se você está com sobra. Nessa fase aí, de gerir o dinheiro, tem que fazer o controle semanal, que é o que eu falei para vocês. Escolha um dia da semana. Escrevam aí, para vocês já escolherem um dia da semana para ser o momento financeiro de vocês, 20 minutos, e fazer esse momento ser prazeroso. Abre um vinho, tome uma cerveja, faz com que seja agradável olhar para os seus números, tá? Por mais assustador que possa ser no início, tenta olhar daqui para frente, porque agora você está tendo uma oportunidade de transformação, de olhar diferente para o seu dinheiro, para os seus recursos, e fazer diferente daqui para frente, tá? Então, antes de ganhar mais dinheiro, você precisa aprender a gerir o que você tem. Né? Ganhar mais não resolve o seu problema. E essa é a fase mais importante, sem essa estrutura, sem esse solo fértil, sem arrumar a casa, nada do que você aprender daqui em diante vai ser válido. Então, o diagnóstico financeiro, o orçamento, o controle semanal, começar a trabalhar a sua mentalidade, ter clareza da sua situação atual e aonde você quer chegar, já traçar esse ponto B, eu vou falar aqui de como fazer isso, eu uso o método SMART, né, que é um acrônimo em inglês aí que eu vou explicar um pouquinho. Aprender a usar o cartão de crédito, minha gente. O cartão de crédito é um maravilhoso instrumento financeiro. Imagina que você gasta o dinheiro que não é seu dinheiro está lá guardadinho no banco, você está usando o dinheiro do terceiro, não tá se expondo ali no dia a dia fazendo suas compras. Seu dinheiro está lá no banco, trabalhando para você, trabalhando a seu favor, você ganha milhas, você ganha benefícios, mas as pessoas conseguem fazer esse instrumento ser um vilão. Mas por quê? Porque elas adiantam sonhos. Ela não consegue pagar à vista, então ela parcela em trocentas vezes, depois vê como paga, aí começa aquela parcela em cima da parcela, da parcela, da parcela, quando ela vê, a fatura já chega, já tomou todo o salário dela. Né? Então, cartão de crédito, a gente usa assim, eu foco em passar tudo que eu posso no crédito à vista, porque aí eu tenho as minhas despesas vindo todas organizadas em uma data fixa no mês, né? Então, isso de forma organizacional para mim é maravilhoso. Estou ganhando milhas ou cashback. Eu não vou falar sobre os benefícios de cartão de crédito agora, mas é usar o cartão de crédito a seu favor, tá? Não tem que ter infinitos cartões de crédito, não tem que ter um limite de que eu lembro que muitos clientes, eu quero um cartão ilimitado. Gente, isso é erro, sabe? Para que ter um cartão com limite ilimitado? É perigoso, né? É umas besteiras que, enfim, cada pessoa está no nível de consciência, né? Mas você tem que ter um limite ali da sua renda, não tem que ter mais que isso. É claro que se você, né, tem uma boa oportunidade de negócio, de passar no cartão, coisas pontuais, vou comprar um carro no crédito para ganhar milhas, isso é outro assunto, tá? Mas a maioria gosta de ter limite ali sobrando no cartão, porque se sente seguro, né? E não, limite de cartão você tem uma vez a sua renda. Nas preparações de educação financeira, eles falam 50% da renda. Aí eu acho que já é demais. Agora, o seu salário é o necessário, porque é você concentrando as suas despesas ali no cartão de crédito, né? E sendo beneficiado por isso. E a gestão de contas e cartões, vocês precisam fazer nessa parte de arrumar o solo, arrumar a casa. Uma conta investimento, uma conta transacional, né? Coloca todas as contas possíveis de consumo que vocês possam em débito automático, porque isso traz demanda menos energia no dia a dia de vocês. Então, a gente tem que fazer tudo que possa facilitar a nossa vida e não nos cansar mentalmente, não demandar o nosso tempo. Então, use esses instrumentos a favor, tá, de vocês. Eu falo sobre esforço mental mais para frente também. Gente, o tempo tá passando muito rápido, né? Tô vendo que eu tô falando demais aqui, eu vou dar uma acelerada, tá? Agora vamos falar de como chegar no ponto B. Como que eu vou definir essa minha meta financeira? Meta é diferente de objetivo, tá? Meta é diferente de sonho. Eu quero daqui 6 meses estar com sobra no orçamento. Ok, mas o que você vai fazer para chegar lá? Como você vai fazer? Onde você vai colocar esse dinheiro? Eu quero viajar para Disney. Ok, mas quando você vai? Quanto vai te custar? Quanto vai ser o hotel? Quanto vai ser o aéreo? Quanto que você tem que guardar por mês? Né? Então, quando você começa a tangibilizar isso transforma-se numa meta alcançável. E, novamente, se for uma meta muito grande, corte em micrometas, né? Para ficar mais atingível e você não desanimar no meio do caminho. E o método SMART, aí, esse acrônimo que eu falei, é realmente para você tangibilizar. Então, uma meta tem que ser específica, mensurável, atingível, realista, temporal. Isso serve para tudo, tá? Não só aqui para finanças. Então, quero emagrecer. Quero emagrecer quanto?
2 quilos em um mês. Legal, 2 quilos é mensurável, é realista. Um mês eu estou tangibilizando o tempo. Então, seja o máximo detalhista na sua meta, tá? Para você ficar mais fácil aí atingi-la. Deixa eu só ver se vocês estão vendo a tela certa. Ó, e aí a sua meta precisa ser de curto prazo, que são metas até 2 anos, metas de médio prazo, de 2 a 10 anos, e a meta de longo prazo, que é acima de 10 anos. Então, o que é uma meta curta, até 2 anos? Geralmente, uma reserva financeira, que você faz para sua segurança, o aniversário do seu filho que está chegando. Então, é um tipo de meta que fica ali no curto prazo. Troca de carro, viagens, que aí já são valores mais expressivos, você se planeja para sua meta de médio prazo. E para sua meta de longo prazo, aposentadoria, liberdade financeira, tá? Então, essas 3 caixinhas têm que estar sempre na cabeça de vocês, né? Aonde eu coloco cada coisa, aonde eu coloco cada vontade, cada desejo, cada meta, cada investimento, né? Cada tipo de ativo eu preciso colocar na sua caixinha certa. Então, é assim que a gente vai saber o ponto B lá, que é onde a gente quer chegar, lembra? Então, agora vocês vão desenhar o ponto B de vocês. Primeira coisa, faz um ponto B onde vocês querem chegar daqui 6 meses, né? Para fazer uma reserva financeira, eu vou guardar tanto por mês, vou colocar no CDB do banco X, com esses 10% aí que está sobrando no meu orçamento. Já para minha meta de longo prazo, eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Tá? Então, já ajam em relação a isso. E aí, vamos para a fase 2. Na fase 1, gente, tem dúvida? Querem falar? Querem perguntar algo mais sobre isso? Como eu falei, a fase mais importante. Então, essa parte de orçamento. Voltando lá na parte de orçamento, eu estava dizendo para vocês, Priscila, mas onde eu coloco as parcelas de empréstimos que eu possa já ter, ou a fatura de cartão de crédito que eu já contratei, né? Isso já é uma dívida, eu vou ter que pagar. Então, imagina que se vocês daqui para frente seguirem o orçamento, ao longo do tempo, essa fatura de cartão tende a diminuir e ela tende a refletir o seu orçamento. Então, é para ir se encaixando ao longo do tempo. Agora, não é uma realidade hoje, coloca uma linha ali em despesas variáveis, como a fatura do seu cartão, os empréstimos que você tenha, e veja se cabe no seu orçamento, se ainda assim vai ter sobra. Viu que essas parcelas usam muito do seu orçamento e você não está tendo sobra para fazer a sua reserva, muitas vezes é deixar de pagar alguma coisa para poder formar a sua reserva. Porque as pessoas pensam que, não cabe vi que não cabe no meu orçamento. Se tudo começasse hoje, né? Essas dívidas que eu já contraí, não tem como eu pagar. Aí ela vai lá e rola dívida, longa dívida, juros sobre juros, não se quita dívidas fazendo mais dívidas. Tá? É fato. Não se quita dívidas parcelando a fatura do cartão. O método mais prático é você definir o seu orçamento de forma muito estática, tem que fazer aquilo acontecer, tem que ter a sobra no orçamento, deixa de pagar o que não cabe no orçamento, e aí isso se torna uma dívida, não é uma despesa. Espero que a diferença entre dívida e despesa esteja claro para vocês, tá? Despesas é isso que a gente tem que pagar no mês a mês, ok? Dívida é todo o compromisso que eu assumo com a outra parte, seja um CPF, seja um CNPJ. O cartão de crédito é uma dívida. Se você vê as faturas lá que você tem a pagar, é uma dívida que você contratou. Né? Um empréstimo, um dinheiro que você pede a algum familiar, um financiamento do seu carro, um financiamento de casa, pode ser que não esteja em atraso, mas é uma dívida. Então, assim, financiamento que tem garantia, eu deixo ali no orçamento, tá? Então, financiamento do carro, da casa, eu não considero como dívida, até porque é uma questão difícil você deixar de pagar, né? Porque vai pegar sua casa, vai pegar seu bem. E dívida ali fica só realmente que tiver em atraso. Mas você tem que listar que isso é uma dívida para você ter consciência do volume da dívida que você tem. Eu tenho um cliente médico que ganha super bem, e eu lembro na anamnese financeira dele, eu perguntei, né? Eu faço várias perguntas, você tem dívidas? Ele respondeu não. Falei, que bom, né? Ganha bem, enfim. Aí ali na primeira reunião respondeu tudo bonitinho. Eu falei, uai, por que será que ele me contratou, né? E aí, conforme as sessões foram acontecendo, eu fui entendendo. Ele não tinha nem noção do que era dívida, porque dívida para ele era estar devendo alguma coisa. Mas ele tinha consignados, ele tinha financiamento de energia solar, ele tinha o financiamento do apartamento. Isso é dívida. Isso somatizava quase R$ 1 milhão. Então, quando a pessoa vê, ela se coloca na posição certa e tem a noção da realidade dela. Né? Então, eu tenho certeza que vocês nunca somaram o volume de dívida de vocês. Olhar o saldo devedor de cada contrato aí que vocês possam já ter contratados. Né? Pode ser que, ok, essa parcela foi contratada de forma consciente, planejada, esteja no orçamento, né? Não é sobre isso que eu estou falando. Tá? Mas é saber diferenciar o que é uma despesa, o que é uma dívida, e quando ela vai para o orçamento e quando ela não vai. Então, pro devedor, quando não cabe ali no orçamento, o melhor é deixar de pagar
com as sobras que tem no orçamento, a gente cria um fundo e vai colocando dinheiro, vai juntando dinheiro para que quando você tem o montante, você vá no banco e faça a proposta de pagamento à vista, né? E aí você negocia à vista o valor mais perto possível do valor que você contratou, tá? E aí existem métodos para tratar endividados, tá? Tem um que chama Snowball, tem outro que chama Avalanche, tem um que envolve mais emocional, tem outro que é mais direto ao ponto. Então, ainda assim, eu preciso entender a questão comportamental de cada cliente para ver qual método vai funcionar mais para ele. Mas o cliente endividado, só de ver que há luz no final do túnel, que há uma forma, eu posso dizer que até leve, metódica, porque é técnica de tratar a dívida, ele já se sente feliz ali no D0. Tá? Então, eu estou falando isso porque tem muita gente sofrendo muito por causa de dívida, gente. Então, se vocês conhecem alguém assim, peçam para procurar ajuda de educadores financeiros, de consultores, de planejadores financeiros, porque existe técnica, né? A pessoa ali, ela está tão profunda, tão no emocional, tão abalado, né? Acabando com o relacionamento, acabando com as relações, mal no trabalho, achando que não tem saída, quantas pessoas tiram a vida, né? E existe, sim, uma forma técnica de cuidar disso. Tá? Pode ser que você demore anos para pagar, mas existe técnica, existe uma forma. Então, orientem, né, essas pessoas a procurarem ajudas, porque dá para resolver, tá? Então, a fase 2, eu vou supor aí que todo mundo já colocou a casa em ordem, o solo está fértil, temos clareza da nossa situação atual, do que a gente precisa arrumar para começar a mudar, já sabemos aonde queremos chegar. Então, eu começo a imputar na cabeça de vocês os conhecimentos necessários para a gente acelerar a chegada ao nosso ponto B. Instrumentos financeiros. Eu falo muito dessa mentalidade de pessoas cívicas, porque é uma curiosidade minha, né, de entender como que essas pessoas pensam. E elas pensam muito diferente de pessoas que vibram na escassez, né? Então, isso é uma curiosidade na parte de finanças comportamentais. Mas é claro que, assim, riqueza eu não estou falando de dinheiro, tá? Estou falando de pessoas ricas em mentalidade. E, consequentemente, o dinheiro vai vir. Né? Mas é pessoas que realmente são abundantes, é gostoso estar perto, né? Elas vibram coisa boa, as coisas chegam para elas, né? Tudo dá certo na vida delas, isso é muito curioso. Então, aí a gente tem que abordar mais de finanças comportamentais nessa fase de gerar, né? Para eu incluir mais afirmações positivas, leituras, né, que são edificantes aí para realmente mudar a sua forma de enxergar muitas coisas. Aqui a gente já vai falar de cartão de crédito para usufruir de benefícios bem a fundo, tá? Não só de forma mais superficial, milhas e cashback. Então, o cartão de crédito dá infinitos benefícios, aqui a gente vai aprofundar mesmo. A parte de renda extra, de tomar decisões financeiras inteligentes. Acho que a Celina está com o áudio aberto, Celina. Aí aqui é uma parte muito importante, né? O que o Daniel estava perguntando. Como fazer renda extra? Eu tenho um nome de formas de fazer renda extra. Se você quiser, Daniel, depois eu posso compartilhar aí com vocês. Mas depende de cada profissão, então, enfim. E principalmente, eu vou empoderar vocês a tomar decisões financeiras inteligentes. Porque hoje os meus clientes me perguntam, Priscila, me ajuda a tomar uma decisão? Eu tenho um financiamento, e aí eu tô com dinheiro aqui, você acha que eu pago à vista, eu liquido esse financiamento, ou deixo aplicado, e aí com o dinheiro dos juros eu faço isso? Você acha que eu compro o imóvel, alugo o imóvel? Sabe esse tipo de dúvida que todos nós temos? É isso que eu vou desenvolver na cabeça, né? Que eu desenvolvo na cabeça dos meus mentorados. Como tomar decisões financeiras inteligentes, quais os dados que eu preciso ter para tomar essa decisão. E aí, as decisões grandes, você precisa pensar um pouco, né? Então, você aprende a tomar essa decisão. Mas aí você começa a enxergar que você tem que tomar decisões financeiras na sua vida o dia todo. E se todo dia você começa a aprender a tomar uma decisão financeira de forma mais inteligente, isso é muito legal, porque você começa a ver o quanto de dinheiro você estava deixando na mesa, né, rasgando aí de dinheiro por tomar pequenas decisões erradas todos os dias. Então, tem que ter uma visão de empreendedor, uma visão de negócios, independente da sua formação, da sua área de atuação, né? Um olhar diferente, né? E saber se vender aí e se posicionar. Que é o que eu falei um pouquinho do médico, tá? Essa imagem aqui, eu quero que vocês esbocem aí no papel também, e que vocês tenham sempre muito claro na mente de vocês. Tipos de renda. Renda ativa é a renda do meu salário. Eu Priscila, aqui, ganho dinheiro, eu tenho escritório de investimentos. Então, tenho a minha renda ativa, vem disso. A minha renda passiva, o que é? É o dinheiro que eu tenho no banco, que me gera juros sem eu fazer nada. Então, é uma renda passiva. Eu só precisei usar parte da minha renda ativa para alimentar minha renda passiva, e é isso aqui que está me dando frutos. Poderia também ser um imóvel que está alugado, um imóvel que está quitado, e hoje ele te gera um aluguel. Esse aluguel é uma renda passiva, né? E aí,
que precisa desenvolver é outros tipos de renda para também alimentarem a sua renda passiva e ajudarem o seu enriquecimento. Então, isso aqui serve muito. Teve um programa da Natália, que a Natália Arcuri participou, e a Virgínia perguntou para ela, nossa, então, quando a gente ganha uma bolada, assim, o que a gente faz com esse dinheiro? Aí a Natália respondeu assim, a mesma coisa que se não fosse uma bolada tão grande. Você vai guardar a maior parte do recurso para alimentar a sua renda passiva e viver, né? Não vai aumentar seu padrão de vida com essa bolada que você teve. Você investe na sua renda passiva e a renda passiva você pensa aí se vai usar para aumentar o seu padrão de vida ou não. Então não importa se é muito ou pouco, a forma é a mesma. Então tem que ter ali no seu salário, na sua renda principal, uma sobra para você investir nessa caixinha e tudo que você fizer de renda extra, de negócio diferente, compra de imóvel, algo que você vendeu. Gente, aqui serve até limpar a casa, né? Quantos de nós aí temos a casa lotada de coisa porque vivemos uma sociedade consumista de coisas que a gente não usa, que a gente não precisa. Vamos fazer isso circular. As coisas precisam circular. E quando você libera essa energia na sua casa também, as coisas se movem, as coisas começam a acontecer. Sabe, para mim, quer começar, as coisas começam a ficar confusas na minha casa, eu vou arrumar gaveta, eu vou arrumar guarda-roupa, isso me faz bem, isso me faz colocar a cabeça em ordem, sabe? Entenderam a associação? É liberar espaço para coisas novas virem. E às vezes você consegue vender coisas que estão na sua casa, fazer um dinheiro, e aí alimenta aqui sua renda passiva também. Tá? Então é sempre estar pensando aí em formas de alimentar essa caixinha do meio, porque é isso aqui que vai te fazer chegar na tão sonhada independência financeira. E aí a fase 3, que é a de multiplicar dinheiro, né? Aqui a gente já está aí com raízes fortes, você já é uma investidora, tem maturidade financeira, você já vai ter feito a sua reserva financeira, e aí a gente vai aprofundar em ativos de investimentos mesmos aí, juros compostos, tempo, para você multiplicar o seu patrimônio. Aí eu cito ações, fundos imobiliários, investir no exterior, né, para a gente se beneficiar de um mercado com muito mais opções de ativo e de uma moeda muito mais forte, além de se proteger, né, do risco Brasil. E aí a gente fala também dos principais indicadores econômicos. Porque nessa fase de multiplicar dinheiro, as pessoas pensam, Priscila, eu não gosto desses assuntos de economia, isso eu não quero saber disso. Eu falei, ótimo. Só o que você tem que saber é o que é a taxa de juros, o que é a inflação, o que é o câmbio e como isso te afeta. Só. Você abre sua mente para eu só te explicar isso? Porque isso não é só para o seu dinheiro, isso é para a sua vida. Né? A inflação impacta em tudo na nossa vida. Né? Os juros altos, juros baixos, a gente tem que entender esses movimentos de economia nos afetando de alguma forma. Né? Então, a gente tem que ter, no mínimo, esse conhecimento. Então, abre espaço na sua cabeça só para te explicar isso. Porque a parte de investir no longo prazo, como eu tenho esse método, o que eu gosto, o que eu acredito, que é investir em boas empresas, a bons preços, de forma constante, você consegue essa informação pronta no mercado, tá? Então, você só tem que ter a disciplina de colocar o dinheiro no banco e comprar a sua ação. Você consegue, eu ensino como você descobre qual ação está no preço bom de compra, e nesses segmentos que são perenes. Né? Então, você mantendo ali a quantidade de aportes, você consegue investir em paz, sem se preocupar com esse monte de blá, blá, blá que acontece todo dia. Priscila, meu dinheiro no banco, o que vai acontecer? Não importa, você é um investidor de longo prazo. Esses barulhos não vão fazer preço na sua carteira, tá? Então, você tem que ter paz, tem que dormir tranquilo, sabendo que o risco que você tá comprando não é bem um risco, né? Você não está fazendo loucura, você não está fazendo day trade, você não está comprando criptomoedas, né? Você está investindo em empresas, em empresas que geram valor. Tá? Então, é um pouco disso assim que eu acredito, que eu ensino meus clientes a fazerem. Eu falo que os dividendos, né, que a gente quer viver de dividendos, né, na nossa aposentadoria, elas vêm pela quantidade de ações que você acumula, não pelo valor que você tem. Então, se eu tenho 100 mil hoje, 102 mil amanhã, 95 no outro dia, isso não me interessa, porque eu tenho uma meta de quantidade, e é essa quantidade que vai dar a renda passiva que eu quero, e o que me importa é a renda passiva. Tá? Eu gosto muito do método Barsi de investir. O Barsi, para quem não conhece, é o maior investidor, o maior CPF da Bolsa Brasileira. Ele era o engraxate, começou do zero e com a disciplina dos aportes constantes, reinvestindo os dividendos, né, ele se transformou aí em quem ele é hoje. E a filha dele, a Louise Barsi, ela tem um canal que chama AGF, e ela ensina um pouco desse método, tá? Mas tem vários outros nomes famosos, né? O Warren Buffett, que é o americano também, né? Que ensina a investir em empresas de valor, tá? Isso dá certo, só precisa de disciplina. Dúvidas, pessoal? Pessoal, tô falando demais, tomar uma água aqui. Tô terminando, prometo, tá? Ó, outro conhecimento que eu sei que é importante para vocês, tá?
A minha reserva financeira, que é a minha meta de curto prazo, até 2 anos, lembra? Que a gente acabou de falar. Aonde que eu coloco? Em renda fixa. Em renda fixa com liquidez. O que é renda fixa com liquidez? É aquele CDB, feijão com arroz do banco, 100% de CDI. Um fundo DI, 100% de CDI. Tesouro Selic. Aqui não é onde a gente vai ganhar dinheiro. Aqui a gente quer segurança, a gente quer liquidez. Não dá para a gente ter tudo. Não dá para eu querer boa rentabilidade, liquidez e não correr risco. Então, aqui a gente quer ali o feijão com arroz, para, se a gente precisar, a gente recorrer ali de imediato a esse dinheiro, tá? Já as metas de médio prazo, que aí a gente considera em torno de 2 a 5, ou até de 2 a 10 anos, é onde eu começo ou a travar seu dinheiro, que é você abrindo mão de liquidez, né? Que é quanto tempo eu demoro para te devolver o dinheiro que você aplicou. Então, você começa a abrir mão dessa liquidez para ter um retorno melhor, ou você começa a correr um pouco mais de risco para ter uma rentabilidade melhor. Então, ali você pode investir em fundos, aí pode ser fundo de renda fixa, fundo multimercado, aí tesouro público IPCA+, aí tem diversos instrumentos aqui, tá? Isso aqui compõe uma carteira de investimento. Mas, na verdade, tá? Eu vou falar o que eu faço comigo. Eu só tenho reserva financeira e eu só tenho investimento de longo prazo, ação Brasil. Ação Brasil, comprar. Eu tenho a minha meta em quantidade de ações. Para essas metas de médio prazo, eu coloco num investimento ali tradicional e tá ótimo. Porque isso daqui já são investimentos, pessoal, que você precisa de uma assessoria, precisa de um gerente capacitado, porque mesmo que seja renda fixa, tem marcação a mercado. Então, assim, ou você é um investidor bem robusto e tem uma grande carteira, e aí você precisa desse tipo de investimento para diversificar, para não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, é muito do que eu faço aqui, né? Hoje eu cuido de clientes com grandes patrimônios, então faz parte, né? O cliente tem que ter para diversificar um pouco de investimento em cada coisa, mas isso aqui já demanda um conhecimento muito maior, tá? Então, eu não vou aprofundar, porque a minha intenção com vocês é transmitir o conhecimento necessário. Não é ser um curso em que eu ensino, vomito conhecimento e vocês não conseguiram entender nada porque não se aplica ao momento de vocês, tá? Então, mantenham aqui na reserva e no investimento de longo prazo. Aqui vocês podem pensar em travar um pouco de dinheiro, comprar um pouco de título público. Tá? Aqui vocês me têm no BTG para assessoria, para quem já é meu cliente. Criptomoeda, gente, não que eu seja contra, tá? Não sou contra, mas isso ainda é especulação. Então, quer investir em cripto? Você tem que ter sua reserva financeira já formada e você vai definir um percentual do dinheiro que você vai investir no longo prazo para esse tipo de ativo. Né? Então, 5% aí eu vou destinar para criptomoedas. E, novamente, para o longo prazo. Né? Não vai querer ficar fazendo day trade com criptomoedas, que é o ativo mais volátil que tem. Tá? A gente ganha dinheiro no longo prazo. Então, deixa o ativo valorizar, compra, esquece, que você tem mais paz aí mental. Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo. Essa é uma frase que eu gosto muito. Então, você pode tudo que você quiser. Né? Basta você acreditar e se mover para isso, se movimentar em direção a isso. Tudo que eu falei para vocês, a fim de simplificar, é para simplificar a tomada de decisão. A gente toma 35 mil decisões por dia. O Daniel Kahneman aí, ele é um autor, ele ganhou até o prêmio Nobel de Economia, porque ele falou desses dois sistemas que a gente tem no cérebro, né? O rápido e o devagar. E aí, como a gente tem que tomar muita decisão, a gente fica cansado. Por isso que a gente toma decisão errada. Então, o sistema 1 emocional, ele é ativado quando a gente tem que tomar a decisão cansado. Então, vou no supermercado com fome. É o meu lado emocional falando. Chego aqui no final do dia, estou cansada, exausta, vou dar uma passeada no shopping, vejo que tem uma loja de sapato em liquidação. Você acha que eu tenho capacidade de falar, putz, não preciso? Eu quero. Aí eu busco por um prazer, né? Então, quando você tem esse conhecimento de qual parte do cérebro está agindo na sua tomada de decisão, rapidinho você muda para o seu lado racional. Você fala, não, isso não é meu lado racional falando. Então, chamo ele, né, para me ajudar aí a me manter nos trilhos. E a sobrecarga de escolha, quando a gente tem muitas opções, a gente não fica mais confuso do que com foco. É sobre isso também, né? O que eu faço? Então, não tomar decisões financeiras importantes no final do dia, no final da semana, quando a gente está cansado, evitar consumir com fome ou cansado, e simplificar ao máximo o processo de tomada de decisão. Eu não lembro quem é, uma personalidade aí, esqueci. Ele só se veste de preto porque ele fala que ele não pode gastar energia mental pensando em roupa, porque ele realmente é o cara muito fudido,
e ele prefere a energia dele focada realmente no que importa para ele. Né? Lógico que é muito, né, bruto isso, mas faz muito sentido. E a regra dos 3 dias que eu ensino é: tem uma decisão importante para tomar? Espera 3 dias. Aí você vai se perguntar: eu preciso mesmo disso? Aquilo realmente faz sentido? Eu estava agindo por impulso? Né? Respira. É um pouco isso. E a questão da dor do pagamento, né, gente? Por que muitas pessoas se endividaram? Porque antes a gente usava muito dinheiro. Quando a gente começou a usar cartão de crédito, vale-refeição, milha, tudo isso tem pouca dor. A gente não consegue entender isso está no abstrato, né? Vai ficar muito mais fácil gastar, consumir. Então, toda vez que você for passar o seu cartão de crédito, lembra que aquilo é dinheiro. Será que se você tivesse que tirar notas da sua carteira, você estaria gastando, comprando do mesmo jeito, da mesma forma? Então, é um exercício também que eu pratico aí, ensino meus alunos a praticarem, porque você realmente começa a se pensar: putz, não ia gastar tudo isso se eu tivesse que tirar umas notinhas, né? E hábitos de sucesso de pessoas ricas que eu falei para vocês. Ter objetivos e metas claros e segui-los. Focar sempre no aprendizado constante. Ler coisas inspiradoras. Estar em ambientes que te inspiram. Assistir filmes, consumir conteúdos, né, que agreguem e que façam você evoluir mentalmente. Tem que fazer atividade física, né, minha gente? Não tem como escapar disso aí para a gente poder envelhecer bem, para a gente poder ter mais clareza, né, mentalmente também. Dar valor ao sono e ao descanso, ser autorresponsável, né, que assumir as decisões que sejam boas ou ruins, focar no que é importante, não deixar que tanta coisa, né, nos disperse do que realmente importa. Então, ter aquele foco e ser fazedor, fazer o que tem que ser feito, ser grato por tudo que tem. Então, a maioria de nós aí, graças a Deus, já temos muito mais do que a gente precisa para viver. Então, reconhecer isso, agradecer a Deus o tempo todo pela cama, pelo chuveiro, pelo ar que a gente respira, né? Quantas pessoas não conseguem mais respirar? Isso é o que a gente tem de mais importante, a gente faz o tempo todo e não agradece. E aí, eu digo isso porque você já agradecendo pelo que você tem, o universo entende que você está preparado para você receber mais. Né? Para você viver uma nova realidade, você precisa já vibrar nessa nova realidade. Então, você precisa pensar de forma diferente, começar a sentir de forma diferente, começar a agir de forma diferente para que os resultados venham. Tá? O universo, ele entende frequência. Então, a gente tem que já vibrar nessa nova frequência. Então, tem o hábito aí de se pagar primeiro. Faça o seu planejamento todo início do mês, que é esse orçamento aí que eu falei para vocês. Estejam sempre estudando, ter as metas financeiras, as fontes de renda. Lojinha, já te chamo. Pensar a longo prazo, fazer doações, ser abundante. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito. Tá? Outra frase aí que eu gosto bastante. Então, tem que fazer se tornar um hábito. Só que é um mão na massa que, para quem ficou até o final da aula aqui comigo, eu vou dar mais detalhado aí do que vocês precisam fazer para chegar nesse ponto B de vocês, tá? Aqui tá um pouco muita informação escrita, mas vai ficar mais gostoso de ler. E o meu objetivo com essa aula foi te mostrar e provar que por A mais B é possível sim você ter sobra no orçamento, investir no mês a mês e conquistar a tão sonhada liberdade. Não importa a sua profissão, no que você é bom, para dar certo, você precisa de disciplina e constância nos aportes, independente de valor. E agora você já sabe que é possível e o que precisa fazer para conseguir isso. Eu quero estender aí minha mão para vocês, para ajudarem a executar, né, cada um desses passos que eu vou apresentar. Ô, Cláudia, quer falar? Fica à vontade. Pode falar, Alessio, tudo bem? Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Priscila, na questão de investir em ações fora do Brasil, qual que seria o melhor momento, né, visto que o dólar hoje está assim, num patamar alto? E de que forma que a gente pode estar investindo? O melhor momento para investir em ações americanas é agora, porque a taxa de juros dele está muito, a taxa de juros em renda fixa está muito alta. Né? Então, você imagina que o mercado de ações está sofrendo. Então, as empresas estão muito descontadas, estão muito baratas. Se você tem 5% em renda fixa dolarizado, para que você vai querer correr risco em ações? Né? Então, esse é o momento, né? Quando o mercado está adverso. Quanto ao câmbio, Alessio, eu recomendo você não usar isso como balizador na sua tomada de decisão, tá? Porque o câmbio, primeiro, que é uma variável muito complicada de prever, você ficar esperando o melhor momento ali para poder investir no exterior, acertar o momento ideal de câmbio, é o que a gente menos acerta. Se você vê, todos os economistas sempre erram. Então, assim, tome a sua decisão não baseado no câmbio, mas baseado no momento de mercado ideal para entrar em ações, como é o que está acontecendo agora. Porém, saiba que você tem que ter a visão de longo prazo, né? Porque como o mercado de ações americanos está num bom momento de compra, porque está descontado, está tendo muitas oscilações no curto prazo, né? Então, ali no curto prazo vai sofrer, né? Então, tem que ter essa visão aí de investidor de longo prazo. E não comprar tudo de uma vez.
fazer compras pulverizadas para você e tendo vários preços aí, né? E diversificando setores, segmentos também. Ok, obrigado. E só para mais uma pergunta, aproveitando, seria interessante ter uma porcentagem de quanto no total em ações americanas? Investimento, né, no caso, do lado. Independente se é ação, né? Enfim, de qualquer coisa, hoje a recomendação do banco é que 30% do seu patrimônio esteja fora. Depois, né, que a gente teve a última eleição aí do novo presidente, eu acho que ficou claro para todo mundo esse movimento de querer tirar dinheiro do país por causa do risco fiscal, né, por ser um governo que consome mais, que gasta mais, as pessoas ficaram preocupadas e tiraram dinheiro daqui. Então, antes a gente tinha uma recomendação de 10% do patrimônio, tem uma carteira de 1 milhão, 100 mil, agora essa recomendação é de 30%, que 300 mil esteja lá fora, tá? Tanto por uma proteção local, né, você tirar dinheiro do Brasil, não é você investir aqui em instrumentos, né, como fundos, ETFs, BDRs, lá fora. É realmente tirar dinheiro daqui, colocar lá fora, independente do que for, para proteção, para sucessão, tá? Ter investimentos lá fora facilita muito a sucessão, principalmente se você tem uma estrutura PJ lá fora. Já se na PF tem alguns pontos aí de atenção, porque a tributação e TCMD lá é mais caro na PF. Mas, enfim, isso é uma outra pauta. Mas você vai ter acesso à maior economia do mundo com infinitos produtos, né? A gente é um peixinho aí comparado ao mercado financeiro americano. Então, é ter acesso a muito mais produtos e tá o seu investimento aí dolarizado também. Porque o dólar sempre vai subir, minha gente. Não adianta ficar achando um preço ideal, ele sempre vai subir. Ok, obrigado, Priscila. Imagina. Alguma outra dúvida? Bom, então, seguindo aí o que eu quero fazer, né, de convite para vocês, para quem gostou do meu método, entendeu que faz sentido e quiser ser mentorado por mim, agora, em agosto, eu estou abrindo uma nova turma. É uma mentoria em grupo, porém eu olho no individual para cada pessoa tem o meu olhar individualizado, né, o plano de ação específico, o grupo é só para assistir as aulas ao vivo comigo, né, para ter um grupo ali no WhatsApp, mas é um olhar personalizado. Então, estão abertas aí as aplicações para mentoria, tá? Como eu disse, são poucas vagas, então não é qualquer pessoa que eu coloco dentro do grupo, gente, porque assim, não vai ter dinheiro para pagar. É realmente ter como contribuir para o grupo. Porque eu quero gente que realmente esteja no momento de olhar para as finanças, de que esteja com sangue nos olhos, de que queira realmente a minha ajuda, de que seja fazedor, de que esteja nesse momento de transformação. Tá? Porque tem gente, eu quero, e aí não agrega nada no grupo, não tem nada para contribuir, só reclama, entende? Então, assim, se é para quem realmente aí tá afim de trazer, de contribuir, de tomar decisão financeira inteligente, quer prosperar, quer fazer esse movimento legal aí, que entender um pouquinho do meu método, tá? Como que funciona a mentoria? Muito baseada nesses 3 pilares que eu citei para vocês. A gente tem 3 fases, cada pessoa vai estar num patamar, ninguém sabe de como a outra pessoa tá, né? Tem a pessoa que vai estar no menuzinho, no igual e no maisinho. O intuito é que no final da mentoria todas estejam investindo, tá? Então, isso eu vou acompanhar cada pessoa de perto, porque o meu objetivo ali que todas sejam investidores no final. E eu vou fazer o que for necessário para essa pessoa ter essa transformação. Então, tem pessoas ali que param na questão da mentalidade, bloqueio, do impulso, e aí eu trago profissionais específicos para tratar essas coisas que eu sei que impactam muito, né, na decisão do consumo ali. Então, ou psicólogos, ou pessoas que acionam sua parte de negócios, de vendas, de comportamento, para você ter uma mentalidade diferente. Vejo que o grupo está muito para o lado de investimento, o pessoal já está tudo avançado com sobra, eu trago mais especialistas de investimento, de renda variável, né, para agregar o grupo. Então, depende de como cada pessoa tá? Aqui são alguns depoimentos que vocês vão ver de pessoas que já conheceram o meu método através das minhas mentorias individuais ou de um desafio financeiro que eu já coloquei em prática. Os benefícios de ter uma mentora. Então, novamente, o que é esse programa que eu coloquei de pé? Eu não queria que fosse um curso, porque um curso você não vai comprar de mim, você vai comprar do Thiago Nigro, você vai comprar do Bruno Perini. Só que o Thiago Nigro, ele não conhece você, Alessio, por exemplo. Ele não sabe qual a sua dor, onde está a sua dificuldade. Né? Então, eu queria estruturar algo, e foi por isso que eu até demorei tanto para fazer, em que realmente eu conseguisse impactar pessoa por pessoa, ter um olhar individualizado para cada uma, mas também transmitir o conhecimento. E também não queria que fosse essa questão de vomitar conhecimento, sabe? Nossa, eu vou te ensinar, vou te ensinar, vou te ensinar. Eu acho que as pessoas estão de saco cheio de aprender, de aprender, de aprender. Elas querem um método prático, elas querem uma transformação objetiva, elas querem já saber como resolver aquele problema delas. Então, é isso que eu trago, tá? Uma forma objetiva, eu vou ensinar o tão somente o necessário para que vocês tenham essa transformação.
porque senão fica pesado, fica cansativo, não é o que vocês querem, né? E aí não chega no objetivo, porque tem aquele monte de coisa que não fez sentido. E aí, aqui são alguns, né, dos benefícios, mas o principal é isso, né? A orientação de uma mentora, você pode alcançar seus objetivos muito mais rápido e com muito mais eficiência do que se você ficar sozinho. Então, é alguém dando a mão para você e te guiando para você chegar no seu objetivo. Aposto que a maioria aí já tentou, né, inúmeras vezes ter resultado sozinho e não deu certo. Aqui são as áreas, né, que a gente pontua durante todo esse trajeto. Para quem é a mentoria, aqui eu falo muito para mulheres, tá? Porque são mulheres que me procuram muito, enfim, acho que por eu ser mulher, e há uma identificação, mas homens também são muito bem-vindos, tá? E para quem não é a mentoria, quem eu não quero dentro do grupo, por isso que são poucas as pessoas que realmente entram para o grupo, tá? Para quem não quer encarar a sua finança de frente, então tem um formulário que a pessoa responde, eu consigo diagnosticar se é o momento dela ou não. Não é para gente acomodada, não é para gente que não acredita nessa questão de poder da mentalidade, porque é o que eu acredito, é o que eu ensino o tempo todo. E o que você vai receber, né? O onboard, né, de acesso à metodologia aí. Então, quando você entra, você tem a área de membros, onde as aulas vão ser sempre ao vivo, mas elas ficam gravadas para você poder rever. Você tem o Notion, que é uma ferramenta de produtividade, não sei se vocês conhecem, mas é lá que eu vou fazer o seu planejamento individual e vou te dar o passo a passo para o seu caso, para você chegar no plano B. Então, esse planejamento individual, onde você tem a sessão individual comigo, esse plano de implementação, os hot seats, que são as aulas quinzenais ao vivo, né, para você tirar dúvida, aulas mensais aí com especialistas, sempre que eu julgar necessário, e um grupo de networking, né, ambiência é muito importante, então todas as pessoas querendo prosperar junta, tomar decisões financeiras inteligentes juntas, isso faz com que o grupo caminhe de forma com muita mais velocidade. Aí e-book, planilhas, slides, tutorias, aulas com convidados, enfim, eu entrego bastante coisa. Só que é tudo que eu entrego teria um custo aí de R$ 29 mil, e para os alunos fundadores dessa mentoria em grupo, esse é o valor para vocês entrarem até domingo, tá, pessoal? 4,997. Isso aqui você pode parcelar em 6 ou em 12, mas enfim, como planejadora financeira, se a mentoria dura 6, não tem por que planejar fazer em 12, né? Então, para quem consegue aí que esse valor caiba no orçamento e está disposto a ter essa transformação na vida financeira, esse valor aí realmente se paga, né? Frente aos resultados acelerados que você vai ter. Então, tem algumas objeções aí que eu costumo escutar, mas que não fazem sentido, são desculpas verdadeiras que as pessoas se colocam, né, para não olharem o que precisa olhar de frente e tomarem as decisões. Então, algumas dúvidas. E aí tem aqui nesses campos, né, o formulário para vocês responderem, para vocês aplicarem e demonstrarem o interesse. Aí depois eu entro em contato aí no individual, dizendo se foi aprovado ou não, né, se dá para continuar, ou se a gente tem que deixar para algum outro momento. Certo, pessoal? Gostaram da aula? Me digam. Escrevam no chat para mim, já que vocês estão com vergonha. Que bom. Espero realmente aí ter contribuído com vocês, tá? De alguma forma. Obrigada pelo tempo. Eu vou mandar aí para vocês que estavam aqui na aula esse plano prático, o passo a passo do que vocês precisam fazer. Mas o mais importante, mergulhem em desenvolver a mentalidade de vocês e ter clareza da situação atual e da onde vocês querem chegar e façam um plano para isso. E acreditem que o guardar o dinheiro todo mês faz a diferença. E é isso que faz ganhar o jogo. Um exemplo que eu quero dar para vocês. Vocês já devem ter visto isso, mas sai muito em jornal. Idoso da cidade, daquela cidade buraco, faleceu e descobriu na morte dele que ele era bilionário. Por que eu trago esse exemplo? Porque aquela pessoa simples, humilde, ela não tinha uma planilha, ela não tinha conhecimento de mercado financeiro, ela muitas vezes não tinha nem informação. Mas o que ela tinha? Paciência e disciplina. Então, todo mês ele pegava ali o salário dele e guardava todo mês, né, numa poupança, em qualquer coisa, e não ficava se preocupando. Ai, meu Deus, juros vai subir, inflação vai subir, vou sacar, vou tirar, vou fazer dinheiro. E aí isso não fazia barulho, e aí é por isso que eles tinham esse resultado excelente no final do tempo. Então, não se preocupe se vocês não são mestres em finanças, não é isso que faz o resultado acontecer, é realmente a disciplina dos aportes, né, e investir, né, de forma saudável, em boas ações, só vai acelerar essa conquista de objetivo para vocês, tá bom? Combinado? Oi, Alessio. Perfeito, Priscila, muito esclarecedor, foi pelo menos para mim, né? Visto que a gente há 10 anos atrás não tinha essa possibilidade de ter um profissional tão próximo, tão perto, que possa estar ajudando, auxiliando, esclarecendo muitas dúvidas, né? E agora, assim, fora as informações que a gente tem com facilidade, mas ter alguém que possa estar mostrando o norte, mostrando a direção, é muito importante. Então, a gente só tem a agradecer, viu, a tua iniciativa. Obrigado. Tudo é relacionamento, né? Acho que por mais que as coisas se modernizem,
o olho no olho, o ter alguém que você confia, né, por perto, e ter alguém que realmente, assim, também te ensine, né, porque eu tenho muito esse hábito de empoderar os meus clientes, de falar, ó, estuda, lê sobre isso, porque, imagina, eu começo a aplicar em ações, a pessoa já tem um preconceito ali com a ação, não adianta eu contar para ela que esse método é tranquilo, que não sei o que, não sei o que lá. Então, quanto mais conhecimento vocês têm, mais eu aqui consigo acelerar o processo com vocês. Porque juntos, né, eu te dando o racional do porquê eu estou fazendo e você entendendo que faz sentido, a gente tem muito resultado, né, juntos. Então, nunca deleguem o dinheiro de vocês para ninguém, tá? Ninguém cuida do dinheiro de vocês melhor do que vocês mesmos. E aí, o assessor, o gerente do banco, né, está aqui para apoiá-los, né, e motivá-los nessa disciplina, no cálculo, no planejamento financeiro, mostrando o que tem que fazer e que vai dar certo, né? É só ter a constância. Ok, obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou colocar todo o material aí que eu prometi no grupo e no individual para vocês, tá bom? Vou mandar a planilha também, pode deixar. Um beijo, boa noite.